Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e realmente o debate entre Nando e Arthur foi muito bom. Vamos comentar sobre ele aqui. Bom, primeiramente o debate teve mais de 2 horas praticamente. Não tem como a gente comentar ponto a ponta, porque senão vai ficar um vídeo gigante, até porque se você quiser souber a resposta de cada um, você vai lá e assiste um debate. Aqui eu vou deixar as minhas observações que eu gostaria de ter feito se eu estivesse lá no debate, por exemplo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Então, são essas observações que vocês vão ver aqui no vídeo. No geral, a minha opinião é que o debate foi muito bom, tanto para o lado do Nando quanto para o lado do Arthur. Sinceramente, o lado do Arthur foi muito melhor para ele do que foi bom para o Nando. Porque basicamente aquela plateia lá eram de pessoas conservadoras, pessoas que estavam mais inclinadas a concordar com os pensamentos do Nando do que com os pensamentos do Arthur do Mamãe Falei. Então, diversas vezes o Arthur se saiu bem nas respostas. Uma coisa que eu tenho que concordar com o Alan do Terça Livre é que ele realmente se esquiva em algumas dessas perguntas, mas eu não acho que isso seja exatamente um defeito ou que seja sinal de algum mau caratismo. É simplesmente a maneira como ele construiu o pensamento dele e a resposta como saiu. Ele não pode fazer como eu faço aqui nos meus vídeos. Se eu acho que eu errei, se eu acho que eu falei alguma besteira, eu vou lá, gravo de novo, corto, alguma coisa do tipo. Então lá é tempo real, então você tem que escolher bem as palavras que você fala e nem sempre você escolhe as mesmas palavras. Isso não é exatamente um sinal de mau caratismo da parte dele. Mas sim, eu percebi que em algumas vezes ele se evasiu um pouco, deu uma esquivada ali, deu uma enrolada aqui. Mas, no geral, eu gostei das respostas do Arthur. Eu vou deixar aqui as minhas observações. Tratando dessa questão ainda do Arthur se esquivar um pouco, por exemplo, mais ou menos ali no minuto 17h57, o Arthur responde uma pergunta que o Nando fez sobre o Flávio Rocha. Por que vocês apoiam um candidato que tem 1% só de chances? Você sempre fala em unir a direita. Por que não apoiar o Bolsonaro, que é um cara que está aí liderando as pesquisas e que não sei o quê? E daí o Arthur falou que ele não acredita que o Bolsonaro tem essa quantidade de votos todas que os conservadores acham que tem. E ele ainda completou dizendo que a taxa de rejeição do Bolsonaro é a maior de todos os candidatos. Então, em um possível segundo turno, mesmo que o Bolsonaro passe, ele acredita que a chance do Bolsonaro perder é maior do que qualquer outro que ele vá para o segundo turno, porque a taxa de rejeição do Bolsonaro é muito alta. Eu, particularmente, não acredito nisso. Criou-se essa lenda, né, esse mito, de que o Bolsonaro é a pessoa mais rejeitada no Brasil, porque a galera da esquerda é escandalosa. Toda hora tem um cara falando, homofóbico, racista, então criou-se essa falsa impressão de que o Bolsonaro é um cara muito odiado, quando na verdade eu acredito ser completamente o contrário. Alguém que desperta reações como essa nas pessoas não pode despertar a mesma reação do lado contrário na mesma proporção. Você sempre tem os haters, você sempre tem as pessoas que vão te odiar, mas nunca nessa mesma proporção. Isso é o que eu acredito. Então eu não concordo com o argumento do Arthur nesse caso. Mas daí ele respondeu o seguinte. O Nando fez uma pergunta para ele em diversos aspectos sobre o Flávio Rocha, e um dos argumentos que ele usou foi que o Flávio Rocha mesmo já financiou campanhas de pessoas que hoje são condenadas na Lava Jato e estão presas. O Arthur não incluiu essa parte na resposta dele. Quando o Alan fala que ele dá uma esquivada, eu acredito que esse seja um dos motivos. Porque foi a pior coisa que o Flávio Rocha poderia ter feito nesses argumentos que o Nando colocou. Ele pediu dinheiro emprestado do BNDES, não sei quantos bilhões. Mas com relação a você financiar a campanha de alguém que foi preso, de dois, ou você é muito inocente ou você é muito burro. Como é que você acredita cegamente em um cara e daqui a pouco o cara está sendo investigado na Lava Jato por roubar não sei quantos milhões? Quer dizer, ou é inocência ou é burrice. E o Arthur, não sei se propositalmente ou porque esqueceu de mencionar, não colocou isso na sua resposta. Então achei que ele se esquivou um pouquinho dessa resposta sim. Aí a gente já começou com uma parte acalorada, que foi a parte onde o Nando mencionou as denúncias feitas ao MBL lá pela galera pelo Kleber lá, né, galera do Jacaré de Tanga, eles estavam presentes lá, que eu vi. Cara, o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte, você tem duas entidades, eu vou colocar o Arthur como uma entidade, mas porque ele é uma pessoa só, mas sei lá, você tem duas entidades e eles estão se atacando, estão fazendo acusações um com o outro. De um lado você tem um cara falando, olha só, o cara tem 2 CPFs, isso é muito grave, isso é crime não sei o quê, o cara tem 5 assinaturas, para onde vai esse dinheiro? Por que não tem a transparência das contas do MBL, lá da tal da empresa MRL, né, que parece que é um nome
é a razão social e MBL é o nome fantasia, e daí o Arthur, em contrapartida, responde que assinatura é algo que você nem sempre coloca do mesmo jeito. Ele fala que ele desafia as pessoas, quem que não tem assinatura diferente aqui, que não sei o quê, e que ele aconselha as pessoas a não divulgar as contas do seu movimento, porque qualquer tipo de doação que seja um pouquinho maior, por exemplo, uma empresa doa 5 mil reais para o movimento, daí vai ter gente questionando essa pessoa. Ah, mas por que essa empresa doou os 5 mil? Vocês estão defendendo os interesses deles? Vocês foram vendidos? Então, por causa desse motivo, o Arthur decide aconselhar as pessoas, e assim como o MBL faz, a não divulgar as suas contas. Ou seja, nesse caso, ele decide não ter uma certa transparência dos seus gastos numa maneira de você resguardar o movimento. Eu achei essa resposta muito vaga, porque isso dá pretexto para a pessoa esconder tudo que ela faz. Se tiver alguma irregularidade, só por ordem judicial você vai poder verificar as coisas, ou seja, não vai ter uma transparência. E daí o cara pergunta lá como é que ele pretende fazer a campanha dele se não for por esse princípio da transparência. Mais uma vez o Arthur não respondeu, ele deu uma esquivada, respondeu outra coisa. Independente da resposta do Arthur, isso são coisas completamente complexas, isso aí vem de processos que estão sendo trazidos há muito tempo. Aí daí o cara fala, mas ele foi cassado na OAB, não, mas eu venci o processo, mas o processo que você venceu foi preliminar. Então, quer dizer, não cabe a nós julgar isso, não cabe a nós, você é culpado, você é inocente, você é culpado, os dois são inocentes, os dois são culpados. A gente só observa as coisas. Vamos ver o que vai dar no final. Esse cara fez uma acusação, esse cara que rebateu a acusação, vamos ver o que vai dar. Agora, não adianta a gente ficar remoendo, não adianta o Nando Moura ir lá. Não estou criticando o Nando Moura aqui, é muito bom ele ter feito esse debate, é bom a gente saber dessas coisas, mas a verdade é que, por enquanto, isso não adianta de nada para nós. Pô, eu não sou advogado, o cara fala, o processo está aqui. Pô, as 3 primeiras partes de um processo é só lenga-lenga. E não adianta você ficar lendo aquilo ali como se você fosse entender alguma coisa, porque é algo muito formal, algo muito didático. E você tem que tirar um tempo muito grande para entender aquilo ali. Algo que não vai te agregar conhecimento ou alguma coisa do tipo. Tempo esse que você pode gastar, por exemplo, lendo um livro, aprendendo alguma coisa. Então, esse é o tipo de coisa que você espera para ver o que vai acontecer. A gente já ouviu as duas partes, sinceramente, as duas partes muito acaloradas. E eu vou esperar para ver o que vai acontecer nisso aí. Por enquanto, não coloco minha mão no fogo. Quando eu olho para o Kleber, eu vejo um cara que parece um pouco duvidoso. Quando eu vejo o Arthur falando, ele parece ser um cara sincero, mas o teor das denúncias que o cara está fazendo, para mim, são muito plausíveis. Então, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. E daí a gente entrou em um assunto mais delicado. Foi como eu disse no começo desse vídeo. Esse vídeo foi muito melhor, esse debate foi muito melhor pro Arthur do que foi pro Nando. Não que o Arthur tenha vencido o Nando. Tô querendo dizer que as pessoas não tinham intenção em esmiuçar o Nando Moura. Só o Arthur. Então as perguntas mais cabeludas, aquelas que iriam lhe dar mais prestígio, foram feitas ao Arthur. Então o Nando Moura foi uma das pessoas que fez. Pô, eu acho uma coisa que eu achei escrota ainda do Arthur, que ele chegou lá e falou que não tinha preparado pergunta. Mas cara, como assim? É o debate do Arthur contra o Nando Moura. Só o Nando Moura preparou pergunta? Por que o Arthur não preparou pergunta? Eu acho que ele decidiu, digamos assim, como uma estratégia, não encarar o Nando Moura. Quando eu digo encarar, não é que ele fugiu do debate, mas ele preferiu não provocar. Pô, Nando Moura, eu fiquei sabendo disso aqui, disso aqui, disso aqui, como é que é isso? Ele simplesmente não fez isso, ele tirou uma curiosidade, tirou uma duvidazinha dele, muito diferente do que o Nando Moura fez. E uma das questões que foi colocada, até o Bernardo Kister perguntou também, foi sobre o aborto. E o Alan do Terça Livre perguntou isso no final também, sobre a irresponsabilidade do Arthur em tratar de certos assuntos. O Bernardo Kister falou a respeito disso também. Durante o debate todo eu ficava pensando nisso, até que eles fizeram a mesma pergunta que eu estava pensando. Que o Arthur, ele fala de algumas coisas, ele não dá a importância que esses assuntos merecem. Por exemplo, ele falou lá atrás sobre o aborto, que era a favor do aborto até os 3 meses, porque ele lê em algum lugar que o sistema nervoso só se desenvolve não sei quando. Então ele fala, não, galera, tudo bem, eu errei, faz parte, não tenho vergonha disso. Em contrapartida, o Nando Moura fala que tinha vergonha da pessoa que ele era antigamente. O Arthur já fala que não. Então, quer dizer, essa questão de aborto, ela é muito mais sensível para os conservadores do que parece que é para o Arthur e uma parte dos liberais. Ele acha que não tem problema isso que ele fez. Isso não causa maiores problemas. Ele, como formador de opinião, se declarar a favor do aborto, alguém que tem muitos inscritos, ao meu ver, isso é muito ruim. Porque as pessoas que não estudam, que não procuram
conhecer as coisas assim mesmo, como o Arthur diz, pessoas que só leem manchetes, elas vão procurar alguém que ela gosta e vai ficar repetindo o que essa pessoa fala. Então, se o Arthur chegar lá e falar eu sou a favor do aborto por causa do sistema nervoso e que não sei o quê, daí a pessoa vai ficar repetindo essas aí, conversa de bar, na sua escola, e seja onde for. O fato do Arthur ser tão leviano com certas questões é um dos motivos pelo qual alguns conservadores, até uma boa parte dos conservadores, tem raiva do Arthur. Porque isso para nós conservadores, é uma questão seríssima, que não é para ser tratada como se fosse uma outra questãozinha qualquer. Ah, não, tudo bem, errei, passa. Quer dizer, é a mesma coisa que... Não estou comparando os dois, pelo amor de Deus, mas é a mesma coisa que o Hitler chegar e falar não, realmente, eu errei no passado, matei aquele tanto de judeu, mas a vida que segue, a gente erra, vou deixar aí na história para vocês verem como é que é, mas tudo bem. Veja bem, não estou comparando as atitudes do Arthur com o do Hitler. Quer dizer, estou comparando, mas não estou colocando em pé de igualdade. As do Hitler são milhões de vezes pior, que é para deixar bem claro aqui. Mas é nessa mesma linha de raciocínio. Não basta você pedir desculpas por alguma coisa que você fez. E daí o Bernardo Kister mesmo perguntou se você se propõe a comentar alguma coisa que você mesmo admite não ter propriedade para falar, quais outros assuntos você também está comentando ao qual não tem propriedade para falar? E mais uma vez o Arthur não respondeu essa questão quando o Bernardo perguntou. Ele falou, mas acredito que essa questão já esteja respondida, deu uma enroladinha, e não respondeu. A pergunta principal do Bernardo foi do medo que ele tem de que o Arthur trate questões importantes sem realmente ter conhecimento da causa. Assim como o Nando Moura fala, por exemplo, que o cara perguntou lá pra ele, mas qual é a solução que você tem para as drogas e que não sei o que, o Nando Moura falou, cara, eu sou só um músico. Como é que eu vou saber qual que é o problema? Se a galera que tá aí, a galera de segurança não conseguir resolver, você acha que eu vou conseguir? Quer dizer, ele tentou passar um argumento de que o Nando Moura é aquele cara que só critica, mas não resolve nada. Mas, nesse caso, não tem como não estar do lado do Nando Moura. É um problema complexo demais, que não tem solução, à vista, né, digamos assim, não é uma solução fácil. Mas não é porque alguém apresentou uma solução que eu tenho que gostar dela. Se a solução for merda, ao meu ver, eu não vou apoiar essa solução, ponto. Outro ponto que eu queria destacar aqui também é o motivo pelo qual eu acredito que a maioria da galera da direita não gosta do Arthur e do MBL. Para mim, o motivo principal é o Bolsonaro. Por algum motivo, que o Arthur tentou deixar claro lá, mas para mim não ficou, ele prefere muito mais o Flávio Rocha do que o Bolsonaro. Daí a gente tem diversos casos onde, em grupos do MBL, pessoas que apoiavam o Bolsonaro estavam sendo expulsas e tal. Daí ele falou que não eram todos os que apoiavam o Bolsonaro, era só os bolsominions, é o termo que ele gosta de usar. E o Nando Moura faz esse questionamento ao Arthur. A gente já não tá vendo que o Bolsonaro é o cara que vai liderar essa competição aí, é o cara que tem mais chances da direita de se eleger. E daí o Arthur lança um argumento de que não interessa, não importa. O cara que eu gosto é o Flávio Rocha, mesmo que eu faça ele crescer só 3% e ele não ganhe a eleição, o Flávio Rocha é o cara que eu vou votar. Mas daí isso entra em contradição quando o Arthur fala que quer unir a direita. De que maneira ele quer unir a direita? Porque, então beleza, então agora Bolsonaro e Flávio Rocha vão se apoiar. Vamos colocar o Amoedo aí também, nesse grupinho aí. O que o Bolsonaro tem... O que o Bolsonaro, na hora de virar presidente, tem a ganhar se aliando com Flávio Rocha e Amoedo, se os dois têm intenções de votos ridículas? Tem gente que não faz a mínima ideia de quem sejam esses dois. Então, quer dizer, uma união só valeria a pena para o Flávio Rocha, para o MBL e para o Amoedo. O Bolsonaro não ganharia nada com isso. Então, esse papo de que a gente deve unir a direita e que não sei o quê... Se eles realmente tivessem essa intenção, se eles não quisessem que o candidato deles vencesse, eles apoiariam o Bolsonaro. Se eles querem que a direita vence, é óbvio que o Bolsonaro tem milhões de vezes mais chances de vencer do que o Flávio Rocha. Mas eles insistem em falar que vão votar no Flávio Rocha, mas eles querem unir a direita. Vocês percebem como uma coisa não se encaixa? E daí vem um ponto que eu concordo completamente, uma coisa que eu sou muito a favor, é de que aqui no Brasil deveria ser como os Estados Unidos. Em que sentido que eu digo? Se você quiser se candidatar a algum cargo político, público, você deve poder fazer isso sozinho, sem ter que se aliar a partido nenhum. Aqui no Brasil não é possível. Você obrigatoriamente tem que se aliar a um partido para poder se eleger. E ainda é pior. A burocracia que você tem para criar um partido é absurda. Ou seja, o circo já está fechado,
São só aqueles partidos ali. Daqui a anos vai aparecer um novo, por exemplo, assim, e você vai ter que se aliar a algum deles. E é uma coisa que eu vejo o Arthur fazendo, por exemplo, uma coisa que eu concordo com o Nando. Ele não tem motivos para se aliar ao MBL. Ele não ganha nada se aliando ao MBL, muito pelo contrário, mas, de certa forma, o Arthur deixa claro que ele gosta da galera do MBL, ele quer estar junto com essas pessoas, são os irmãos de batalha, como ele mesmo disse, mas a gente tem essa mania de querer se juntar em grupos. Ah, eu sou do MBL, ah, eu sou do partido que não sei o que, ah, eu sou do partido que não sei o que. Se aqui no Brasil a gente tivesse a candidatura independente, talvez esse tipo de pensamento fosse menor, talvez o Arthur não se filiasse ao MBL, porque o Arthur é um cara que você vê o trabalho dele, você vê que é um trabalho bom, um trabalho sensacional. Mas daí ele fica se aliando a pessoas que têm questões diferentes das dele, como, por exemplo, do aborto. Ele falou lá diversas vezes. O Kim, por exemplo, é contra o aborto. Já fez vídeo contra o aborto, que foi o vídeo mais visto do Brasil contra o aborto, que não sei o quê. Mas tem gente lá dentro do MBL que é a favor do aborto. E daí ele fala isso com uma tranquilidade, como se a gente... Porra, o cara faz parte do MBL. Aí tem gente do MBL falando abertamente que é a favor do aborto. E o cara quer que a gente pense o quê? Que ele é contra o aborto? Não, até que ele vá lá e se pronuncie, é isso que a gente vai pensar. E você está sujeito a isso quando você se junta a um grupo. É daí que o Nando Moura é inteligente. Ele não se alia, ele não fala, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal. Ele nem fala que, tipo, é exatamente eleitor do Bolsonaro. Ele simpatiza com as ideias deles e pretende botar nele, ponto. Agora, quando você se alia a algum movimento, a algum grupo, você está sujeito a reclamações e questionamentos a respeito desse grupo. As denúncias feitas lá pelo Kleber, lá do Jacaré de Tanga, a respeito do MBL não tem nada a ver com o Arthur, pelo que eu entendi. É o tal do Renan lá que tem assinatura falsificada, é o pai de não sei quem, é a garota que mora em Berlim. O Arthur mesmo não fez nada de errado, mas está tendo que responder por causa disso. É aí que eu concordo com o Nando. Para mim, o Arthur está fazendo errado. Se ele não quer receber esse tipo de questionamento, ele não deveria se aliar a grupos. Pra mim, ele já fazia um trabalho sensacional sozinho lá no canal dele. Mas, enfim, Arthur é homem, ele toma as decisões dele. Aqui é a minha opinião. Como eu disse, não tem como comentar ponto a ponto. Como eu disse no começo do vídeo, as pessoas pressionaram muito mais o Arthur do que o Nando. Praticamente não teve pergunta capciosa pro Nando. A pergunta mais capciosa que teve pro Nando, eu poderia dividir em duas, que foi a primeira pergunta que o Arthur fez quando ele perguntou sobre Previdência e a pergunta que o cara fez lá sobre a política de enfrentar as drogas. Qual a solução para o Nando? E nas duas o Nando deu praticamente a mesma resposta. Cara, eu não sou economista, eu não mexo com segurança, eu não tenho como saber dessa questão. Mas se você apresentar uma proposta merda para mim, eu não vou aceitar. Eu sou a população, sou eu que decido. E daí a gente chega no ponto que todos estavam esperando, provavelmente, até porque o Terça Livre lançou um vídeo. O Alan falou lá no vídeo dele, antes do Nando disponibilizar o debate, de que o Arthur fugia do debate e tal, que ele ficava enrolando durante as questões, não respondia aquilo que era perguntado. E daí o Alan fez uma pergunta ao Arthur, justamente sobre a questão que eu já falei nesse vídeo, que ele trata certas coisas com muita levianidade. Ele trata as coisas sem dar exatamente a devida importância para essas coisas. Como, por exemplo, na questão do aborto, onde ele admite não ter propriedade para falar sobre isso, mas mesmo assim fala abertamente o que ele acha que deveria ser, enfim. E daí o Alan falou por que as outras pessoas, quando erram, são lixo, escória, porque ele já tinha mencionado isso. Ele nem menciona o nome dos caras no canal dele. E quando ele erra, ele é só um garotinho, coitadinho e tal. Daí o Arthur respondeu prontamente, dizendo que ele não é coitadinho. E daí ele foi contar os bastidores da história, que a curta história entre o Arthur e o Alan do Terça Livre. Eles se encontraram uma vez em um protesto aí do Lula, e eles se encontraram no Habib's, aí conversaram, o Arthur apertou a mão, falou que para eles pararem de brigar e que não sei o quê. E daí um repórter da Jovem Pan foi falar com o Arthur, dizendo que o Alan do Terça Livre havia sacaneado as esfirras do Arthur. Basicamente, sei lá, cuspido, tacado no chão, pisado e depois colocou na bandeja de novo. E o Arthur falou que não viu isso, mas acreditou no cara da Jovem Pan, porque ele acreditou que o cara não tinha motivo para fazer isso. Ele até perguntou, você conhece aquele cara ali e tal? E por causa desse motivo, e talvez de outros que eles não tenham mencionado, ele evita conversar com o Alan. E daí ele foi contando ponto a ponto dessa história, e o Alan... Daí eu tenho que dar ponto pro Arthur dessa vez, porque eu achei criancice do Alan, porque conforme o Arthur ia falando, o Alan
cruzava a perna, fazia birro, tipo, mas você tá mentindo, Arthur, você tá mentindo. Quer dizer, eu achei bobo. O Alan, como eu sempre vi, a postura que ele tem, eu acho que, porra, espero o cara terminar de falar, depois você vai lá e refuta. Eu tenho certeza que o cara poderiam dar mais um minuto pra ele, não teria problema nenhum. Ele pode ir no canal dele falar a respeito disso, mas tudo que o Arthur ia falando, o Alan ficava, mas isso é mentira, então não mente, Arthur, que não sei o quê. Então, quer dizer, acho que pegou mal pro Alan e acho que pegou bem pro Arthur. E o debate basicamente foi isso. Foi muito bom, a princípio. Não acho que as pessoas tenham ganhado alguma coisa a assistir esse debate. Sinceramente, eu não acho que alguém assiste esse debate e fala, eu vou votar no Arthur. Eu vou seguir o canal do Nando Moura. Não. Eu acho que todo mundo que assistiu esse debate já são as pessoas que seguem os dois. Já são as pessoas que têm lados definidos. Eu posso dizer com propriedade que eu gosto. Eu posso dizer com propriedade que eu gosto dos dois, gosto muito do trabalho dos dois. Estou mais inclinado, se fosse um embate, sabe, de um contra o outro, fim do mundo, um contra o outro, estou muito mais inclinado para o lado do Nando, mas por causa de algumas dúvidas que eu tenho ao Arthur, justamente por ele se filiar ao MBL. Diversas questões já foram postas ao Arthur por ele se filiar ao MBL. Essa história lá do Kleber, lá do Jacaré de Tanga, ele só tá envolvido nisso por causa do MBL. Por causa de coisas que o tal do Renan Santos fez, que a garota que mora em Berlim fez. Então, quando você não está envolvido em grupo nenhum, quando é só você, a chance de você ser mais transparente e não estar envolvido em maracutaia nenhuma é maior. E ainda tem aquela resposta lá do Arthur, de que ele aconselha as pessoas a não divulgar as contas do seu movimento, porque isso traria precedentes para as pessoas te encherem o saco. Daí o cara perguntou para ele, mas como é que você vai tratar sua campanha? Você também não vai ser transparente? Ele não respondeu a respeito disso. Então, é um cara assim que à primeira vista eu vejo o Arthur com um cara bacana, gosto do trabalho dele, mas tenho as minhas dúvidas, tenho o meu pé atrás. É isso. Acho que o vídeo ficou grande, também não tinha como não ser. Tentei falar o mais resumidamente possível. Teve a parte lá do assessor do Bolsonaro que eu poderia comentar também. Mas eu não quero que esse vídeo fique gigante, até porque se você quiser saber sobre o debate, você assiste o debate. Essa aqui é apenas a minha opinião de que, na regra geral, atacaram muito mais o Arthur do que o Nando Moura. O Nando Moura, pra mim, ficou de boa, fazendo a zoação e tal. E o Arthur foi muito mais atacado, teve que dar uma enrolada em algumas perguntas. Repito, não significa que ele seja mau caráter por causa disso, mas é algo que deixa as pessoas com dúvida. Então é isso, meus amigos. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer, vamos me ajudar, pelo amor de Deus. É isso aí. Falou!